Então, dentro do meu método de aprendizagem, eu trouxe para vocês o que seriam as ações. Então, essas são ações que eu devo fazer durante o meu dia. Atrair o quê? Atrair leads, atrair, no caso de líderes, talentos, qualificar esses leads, qualificar essas oportunidades, me preparar, fazer a aproximação. Repara que o primeiro bloco tem uma cor diferente, e o segundo bloco tem outra cor, porque um é a primeira parte, que é a qualificação e o atendimento, e o outro é a venda em si, até a fase de fidelização. Mala, então será que é por isso que nós temos muitas vezes na mesma empresa vendedores com características muito parecidas, com oportunidades muito similares, porém com resultados diferentes? Resposta, sim. O resultado vai ser determinado pelo que, pelo como e pelo porquê. Por quê? Está muito ligado a propósito, não é a aula de hoje, então por que eu faço, por que eu executo, e esse porquê naturalmente faz com que eu crie inconscientemente soluções para fazer aquilo ali acontecer, porque tem um porquê muito forte, e aí tem a ver com crença, com valores, com aquilo que é algo interno seu e da sua empresa. E aí, na hora de colocar em prática toda essa vontade, eu preciso de método. Para quem ainda não me conhece, eu faço treinamento há mais de 15 anos, e durante esses tempos fazendo treinamento, o que eu pude perceber é que vontade é parte do elemento do resultado. Então, a vontade que eu tenho de fazer a diferença tem resultado através de métodos. Métodos e processos bem elaborados determinam resultados mais eficazes. Se isso que a gente está conversando faz sentido, aí está um grande exemplo de um método. Spin Selling, que foi desenvolvido pelo gênio Neil Hackman há décadas atrás, há mais de 30 anos esse método é utilizado, pegou 4 palavras e encaixou no que a gente chama de acrônimo. O método Spin Selling, que traduz as 4 palavras, que é situação, problema, implicação e necessidade, é um método, é um processo, que é utilizado através de hábitos e rotinas que você desenvolve dia a dia. Ficou mais claro agora o conceito? Então veja, método é um sistema de aprendizagem, hábito é a maneira como eu vou fazer este método funcionar, e rotina é a quantidade de vezes que eu vou implementar isso durante o meu dia. Então, exemplo, tem pessoas que conseguem executar muito bem o método Spin Selling. Por quê? Porque treinaram, criaram hábitos, desenvolveram e conseguiram automaticamente desenvolver isso de maneira a gerar valor para você e para o seu cliente, de maneira produtiva. Então, o que é o método Spin? É um conjunto de ações que, encaixados na sua rotina, encaixados nos seus hábitos, determinam resultados muito positivos. E aí eu trago ele aqui, não é uma aula de Spin. Se você ainda não teve acesso a esse conteúdo, nós temos uma aula de Spin no nosso Academy, não deixe de entrar em contato com a gente, onde a gente explica como é que você usa esse método. Aqui é só para mostrar a importância do método. E, gente, para observar as pessoas de grande resultado, principalmente financeiros. Elas são extremamente metódicas. Hora para acordar, hora para dormir, hora para almoçar, hora para fazer. Obrigado, pessoal. Já está aí, inclusive, o link do nosso Academy falando sobre o Spin Selling. Então, eu tenho métodos muito processorizados. E durante esses 15 anos, viajando junto com empresários, acompanhando grandes vendedores, eles chegam a ser extremamente metódicos. Então, hora para fazer a qualificação da venda, hora para estudar, hora para se organizar, hora para a família. Então, isto é um método. E cada vez que eu faço isso dentro da minha rotina, eu vou determinando resultados cada vez mais positivos. Se eu faço perguntas de situação, eu vou para as perguntas de problema, das perguntas de problema de necessidade e de implicação. Isso torna um processo cíclico que dentro da minha rotina ajuda você a identificar. Situação são informações e fatos sobre aquilo que você está investigando. Problema é o que você identificou nessa primeira levantada, que é de fato um problema para o cliente ou uma questão. Implicação é saber dele o que esse problema gera de custo ou de perdas de oportunidade, e necessidade é você apresentar a solução. Então, quando você pega o método Spin Selling, ele te ajuda a tracionar de maneira mais rápida. Exemplo, você pode reparar que tem pessoas que fazem dietas
e fazem exercícios e não obtêm resultado. Por quê? Porque talvez aquele método não esteja adaptado ao corpo, às necessidades, à particularidade de cada um. Por isso que se você vai, por exemplo, numa nutricionista e ela faz uma receita para você, dificilmente a receita que serve para mim vai servir para a Ana, por exemplo, ou vai servir para o Daniel, ou vai servir para o Marcelo. Por quê? Porque é muito característico. Ele serve, mas ele tem que ter uma natureza. Ele tem que estar dentro do meu hábito, ele tem que estar dentro da minha rotina, para depois de exercitar eu começar a criar hábitos e métodos próprios. Tenho certeza que todo mundo aqui tem hábitos e métodos próprios, seja de rezar, seja de acordar, seja de dormir, seja de se alimentar, seja de estudar, cada um vai ter e isso vai determinando resultados a médio e longo prazo. O mais legal é que não é da noite para o dia. Então, essa rotina feita durante uma certa quantidade de tempo começa a gerar um volume de resultado que posteriormente esse volume de resultado dá a todos nós um saldo que é gerado por conta dessa rotina. Olha o que está na tela, 70% dos funcionários relatam que não dominam as habilidades necessárias para realizar seu trabalho. Tá? Então, foi feita uma pesquisa e mais de 70% das pessoas não dominam as habilidades que precisam para fazer suas atividades. Isso não é motivo de motivação, de desmotivação, mas é um motivo de atenção. Eu tenho que estar atento ao quê? A maneira, os processos, as tarefas e ações que eu faço diariamente determinam o meu resultado no futuro. Produtividade no trabalho tem queda forte em 2021. Uma pesquisa foi realizada agora dia 23 do 3, ainda em março desse ano, então está bem atualizada, após saltar de 12% em relação a 2020. Produtividade caiu, olha isso, em relação a 2021. Então, o que isso quer dizer? Produtividade é eficiência em menos tempo. Então, se eu produzo menos, a minha capacidade de resultado se torna menor. E produzir não é mais horas trabalhadas. Produzir é fazer mais em um determinado tempo. Vamos ouvir o Luiz? Se é que foi uma questão. Se não foi, Luiz, pode abrir e fale. Pessoal, como a gente, se querer esbarra os dedos, não tem problema nenhum, vocês podem falar o tempo que vocês quiserem, é só desmutar e me interromper. Apenas 12%, olha isso, apenas 12% dos funcionários são totalmente produtivos no trabalho de pesquisa. Um relatório que analisou cerca de 2.000 profissionais da pequenas empresas e grandes negócios diz que a maior causa disso é estresse, excesso de trabalho e interrupções constantes. Então, o que é o estresse? O estresse, o nome já está dizendo, é quando você gasta. Então, o que é um estresse muscular? Você gasta aquele músculo, ele gera uma fadiga, ele gera um cansaço. Então, o estresse ele é um cansaço mental que vai causar burnout, vai causar uma série de outros efeitos psicossomáticos. Então, o estresse ele é um cansaço. Mas veja, tem pessoas que produzem mais com menos estresse. Tem pessoas que têm melhores resultados com menos estresse. Tem pessoas que não se estressam e têm resultado. Qual é o segredo? Método. Método, rotina, processo. Método, rotina e processo, método, rotina e processo. O nosso corpo, ele é regido por método, rotina e processo. Então, a gente acorda e a gente dorme, já é um primeiro processo. A gente se alimenta, já é um outro processo. E o próprio corpo, mecanicamente, já faz isso de maneira inconsciente. E aí, curtiu o conteúdo? Tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar na sua operação e nas suas vendas. Mas o mais importante é não espera muito tempo. Coloque em prática o quanto antes e comente. Ative a notificação, compartilha esse conteúdo. Tenho certeza que tem um amigo ou alguém que trabalha junto com você que precisa dessa dica. Eu tenho mais conteúdo para te oferecer em alguns outros vídeos. Fica com a gente, eu te vejo na próxima.